Boa tarde, pessoal. Então, eu tô gravando aqui o último vídeo de uma série de 4 vídeos, né? Vou colocar no YouTube lá para vocês. Até postei o link para ver se alguém quisesse assistir, mas como é à tarde, por enquanto não entrou ninguém. Mas não tem problema, esse aqui vai ser gravado mesmo, que é só a parte de conteúdo, é o final, né, dessa parte de eletropneumática. Então, a única coisa que faltou a gente ver foram ciclos contínuos, né? Que faltou eu passar, depois a gente tem que ver a lista de exercícios, tirar algumas dúvidas. Eu posso fazer uma aula só sobre a lista. E finalizando aí esses vídeos, a gente vai ver o que que vocês têm de dúvidas para tentar finalizar essa parte, beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela, vou desativar o vídeo e aí a gente vai tentar ver, usando programinhos FluidSim, ah, como fazer ciclo contínuo, beleza? Tá. Então, pessoal, primeiro eu abri um Excel aqui para a gente fazer. Eu quero fazer um ciclo, tá? Então, primeiro, lembra daquela tabelinha que a gente fazia que era qual era a etapa do ciclo, qual era, a gente chamava de sensor, depois chamava de passo, né? E aí, se eu quiser fazer, por exemplo, um sisteminha A mais, B mais, A menos, B menos, sisteminha simples, dois pistões, né? Avança, avança, recua, recua. Então eu quero fazer A mais, B mais, A menos, B menos. Como que a gente resolvia isso? Deixa eu abrir aqui para escrever na tela. Só um minuto. Tá, então a gente escrevia isso de forma circular. A mais, B mais, A menos, B menos, né? E aí como é que funcionava? A gente iniciava daqui e executava o sistema em sentido horário, né? Como assim? O sensor B-, ele ia ativar para executar o passo a mais. Então, esse cara aqui, ele ia executar o passo a mais. Então, voltando nessa tabelinha, a gente tem o seguinte: o sensor B-, que é o último sensor, vai ativar o passo A mais, que é o primeiro, né? E assim sucessivamente. A gente pegaria o sensor A mais, ele vai ser responsável por executar o B mais. O sensor A menos, o sensor B mais, desculpa, ele vai ser responsável por executar o A menos. E por fim, o A menos vai ser responsável por executar o B menos. E aí isso reinicia lá em cima com o B menos executando o passo a mais. Deixa eu só ampliar um pouco aqui. Quando a gente ia resolver isso de maneira pneumática, era só isso. Era o sensor e o passo. Deixa eu colocar colorido aqui. O sensor, o passo. Agora a gente vai ter uma terceira coluna que eu vou chamar de solenoide, tá? Eu preciso saber qual dos solenoides eu preciso mandar para mandar eletricidade para que ele execute. Por exemplo, o passo é A mais. Isso quer dizer o quê? Avançar o pistão A. Aonde que eu tenho que mandar a eletricidade para avançar o pistão A? Porque antes a gente ia fazendo isso de maneira direta. A gente já pegava o sensor B menos e mandava ele mandar ar na válvula
responsável por fazer o A avançar. E agora não é bem assim, porque a gente vai ter lá vários solenoides, tá? Eu vou abrir aqui o FluidSim. Abrir o FluidSim e a gente vai executar esse sisteminha. Deixa eu só confirmar se está compartilhando. Tá, compartilhando a tela. Beleza. Então aqui, novo, né? Abrir uma nova tela. Ok. A gente vem em biblioteca, visão hierárquica. Vou minimizar, deixei pequenininho aqui. Isso aqui também. Deixar aqui, beleza. Tá. Primeiro, componentes pneumáticos. O que a gente vai usar de componentes pneumáticos? A gente vai... os elementos de alimentação, né? Sempre o compressor, a unidade de tratamento, ok? Beleza? Agora, atuadores. Quantos atuadores? Nesse caso, como eu quero fazer um ciclo A mais, B mais, A menos, B menos, eu vou precisar de 2 atuadores. Então aqui, um cilindro de duplação, 2 cilindros de duplação. Beleza? Tá. Nesses cilindros, antes de puxar as outras válvulas, eu já vou colocar a nomenclatura deles. Então, 2 cliques no primeiro pistão. Qual que é esse cara aqui? Vem a editar etiqueta, né, que são as posições. A maiúsculo mais, fica em qual posição? Na posição 100. Esse aqui não precisa colocar o 100 e 100 lá, ele é um pouquinho diferente. A menos na posição 0. Então eu disse o seguinte, olha, esse primeiro pistão é o pistão A, e ele tem a posição recuada que é o A menos, e ele tem a posição avançada que é o A mais. Beleza, e quem que é esse da direita? 2 cliques, olha, esse cara aqui é o B mais, a posição, aonde está esse B mais? Posição 100, e B menos, posição 0, tá? Posso colocar primeiro B menos, depois B mais? Tranquilo, não vai mudar nada. Só tem que estar sempre B menos com 0, B mais com 100, que são as posições físicas do pistão lá. Quando ele está com a haste recuada, essa haste ela tem por padrão 100 milímetros. A gente normalmente não mexe nisso aí. Então no 0 ela está recuada, no 100 ela está avançada, beleza? Agora, faltam as duas válvulas, tá? Vamos pegar aqui válvulas direcionais configuráveis, tá? É aquelas sem nada. Para movimentação de pistão de duplação, a gente usa sempre 5 vias e 2 posições, tá? Arrastei aqui, vou precisar de 2, arrasto 2 vezes. Essa válvula aqui, ela tá sem nada, sem forma de avanço e forma de retorno. Vou dar 2 cliques nela. Como que é o acionamento dessa válvula? Se eu quero um ciclo contínuo, ele tem que ser ou duplamente pilotada por solenoide ou pilotado de maneira simples solenoide, né? Acionamento por solenoide e retorno por mola. Eu vou primeiro resolver com o duplo solenoide, que é um pouco mais simples. Depois eu vou fazer o mesmo sistema, o mesmo circuitinho com o simples solenoide. Beleza? Então aqui. Sistema pneumático elétrico. Eu vou clicar no solenoide. Solenoide. Ok. Beleza. Vou fazer isso com a mesma válvula do outro lado. Conforme eu já comentei nos outros vídeos com vocês, os solenoides a gente usa a letra Y, tá? Então, se eu tenho 2 solenoides, eu vou começar aqui da esquerda para a direita com Y1 e vou colocando na sequência. Então, esse primeiro aqui é o Y1, ok? Y1. Esse segundo, Y2. Esse daqui é o Y3. Esse daqui é o Y4. E acabou, beleza? O que eu tenho que fazer de ligação pneumática aqui? Primeiro, a válvula, a alimentação dela tem que estar alimentando o pistão, lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito. Essa daqui é a mesma coisa, beleza? Eu vou puxar um pouquinho mais perto aqui para não ocupar tanto espaço ali. A alimentação embaixo, sempre feita no meio aqui, ó. Ali, dos 3 furinhos que ela tem ali, o número 5 e o número 3 é escape, também posso colocar, devo colocar o escape aqui, ok? Qualquer um daqueles escapes ali funciona, tá? Opa. Eu não consigo daqui puxar lá a alimentação, né? Isso aqui vocês devem ter percebido. Eu tenho que vir de lá para cá, soltar e ele faz uma emenda. Se você quiser, você pode até organizar aqui o T e as conexões.
Beleza, a parte pneumática está completa. Alimentação e os solenoides. Então, naquela tabelinha que eu estava fazendo aqui, o que, que são esses solenoides Y1, Y2, Y3 e Y4? Isso aqui, né, é o que a gente vai... Isso aqui é o que a gente vai estar fazendo. Só um minuto, eu vou tentar pegar o lápis aqui para desenhar ali. Não. Deixa, não precisa. Aqui, eu tenho o sensor, o passo e o solenoide. O que, que é o sensor? Ele está me dizendo que o sensor B-, ele tem que executar a mais, ele tem que fazer o A avançar. Essa terceira coluna, que é o solenoide, é o seguinte, desses 4 solenoides aqui, qual que é o responsável por fazer o A avançar? A gente tem aqui, no caso, esse Y1, ele está do lado esquerdo da válvula. Assim como o lado esquerdo da válvula era responsável por fazer o A avançar, agora continua a mesma coisa. Então, se eu antes era mandar ar, agora é mandar eletricidade, né? Fechar o contato desse solenoide aqui. Quando eu mandar eletricidade nesse Y1, ele vai fazer com que o A avance. Então, nessa primeira linha aqui em solenoide, é o Y1, tá? É o Y1. Ou seja, o sensor B-, ele vai ter que fechar o contato do Y1, porque agora a gente está trabalhando tanto com sensores elétricos como com solenoides elétricos. Antes, a gente tinha o quê? O sensor era pneumático, ele mandava ar, daí não era por um solenoide, era por uma válvula que era pilotada de forma pneumática, beleza? Agora, como que faz o B avançar? Aqui, muita gente acha que é o Y2 aqui, não é na sequência Y1, 2, 3 e 4. Por quê? Eu vou olhar aqui, para o B avançar, que é o que eu quero executar agora, eu tenho que mandar no Y3, mandar eletricidade aqui e chavear essa solenoide Y3. Então, quando isso acontecer, o pistão B vai avançar. Beleza? Então, aqui, Y3. Primeiro eu vou energizar o Y1, agora eu vou energizar o Y3. E na sequência? Na sequência eu tenho que fazer o A recuar. Para o A recuar, desses 4 solenoides, o que precisa ser energizado é o Y2. Então, ali na sequência é Y2. Beleza? Ok. Quarta linha. Para o B recuar, desses solenoides aqui, é o Y4. Então, Y4, ok. Tá completa a tabelinha. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai usar essa tabela. Essa tabela a gente vai usar no diagrama elétrico, porque isso aqui é lógica, é a parte inteligente do sistema. E no caso da eletropneumática, toda a parte de lógica fica na elétrica, beleza? Então aqui, vamos voltar. Componentes elétricos. Componentes elétricos, primeira coisa, fonte de alimentação 0 volts e 24 volts. Coloquei aqui, beleza? Sempre, lembra que eu comentei com vocês, vocês vão precisar de contatos de acionamento manual. Vocês vão precisar arrastar um normalmente fechado com trava. Quem que é esse cara? Normalmente fechado com trava. Esse é o botão de emergência. Um normalmente aberto com trava. Quem que é esse cara? Esse é o liga e desliga da máquina, tá? Então sempre vocês vão precisar colocar esses dois componentes aqui. Nomenclatura. O primeiro é o S0, tá? Maiúsculo sempre, e o segundo é o S1, ok? Beleza? E agora? Agora, o acionamento de sistemas duplamente pilotados, ele é bem simples. Vai ser basicamente um conjunto de 4 sensores, tá? Com um conjunto de 4 solenoides. Olha que simples. Como que eu crio um sensor? Então, olha dessa tabelinha, eu não tenho 4 sensores? Tenho o B, o A, o B e o A. Né? B-, A+, B+, A-. São esses 4 sensores. Eu vou precisar arrastar esses 4 sensores aqui. Beleza, voltei. Sensor é um contato de acionamento geral, então eu arrasto. Os 4 são normalmente abertos, tá? Ok. Ok. Tá. Os 4 são normalmente abertos. Como que eu transformo isso aqui em um sensor? Você vai dar 2 cliques e vai colocar contato acionado por rolete. Ok. Tá. Se você não quiser arrastar e configurar todas as vezes, você cria um só
E aí, Ctrl C, Ctrl V, mais 3 vezes. Então, aqui, ó, eu tenho 4 sensores. Esses 4 sensores, eles vão ser responsáveis por acionar os 4 solenoides, assim como a gente fazia de forma pneumática. O primeiro sensor aciona um dos solenoides, não necessariamente o primeiro solenoide lá. O segundo aciona mais um, o terceiro aciona outro e o quarto aciona outro. Então, agora, eu preciso colocar aqui embaixo 4 solenoides, beleza? Então, eu posso vir aqui, contatos, o solenoide fica aqui na página inicial. Eu vou arrastar 4 solenoides, né? Ou arrastar um e dar Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V 3 vezes, beleza? Então, isso aqui é o que vai acontecer. São 4 solenoides, né? Aqueles 4 ali, acionado por 4 sensores. O que eu estou fazendo aqui é um acionamento direto, tá? Eu não estou usando contatores. Na aula passada a gente explorou isso aí. E hoje também eu vou fazer um usando contatores, um não usando contatores, beleza? Aqui, ó, a primeira linha, como que funciona? Eu tenho esse sensor acionando esse solenoide. Então, basicamente, a gente vai criar um sistema em cascata, onde um sensor, uma posição, ativa a próxima posição. Essa é a ideia dos ciclos contínuos, por isso que a gente faz até aquela de forma circular lá. Então, esse sensor aciona esse solenoide. E isso aqui eu vou repetir 4 vezes. O que basicamente, o que vai mudar aqui é quem é cada sensor e quem é cada solenoide. Essa é a parte inteligente. Lembra que eu comentava com vocês que a parte de ciclo contínuo pneumático tinha uma receita de bolo, né? Que a gente fazia sempre da mesma maneira. Você só ia mudar qual eram as letras. Beleza? Aqui também, ó, o esqueleto vai ser sempre esse daqui, se você for fazer o acionamento direto. É sempre um sensor acionando um solenoide. Aqui também não adianta tentar pensar na máquina ou no que está acontecendo. Se você ficar tentando, isso aqui avança, bate não sei na onde, ativa isso, vai dando um nó na cabeça. Melhor você fazer aquela tabelinha, tá? Aqui, o que eu fiz aqui é a mesma tabelinha que a gente já fazia, só que aí tem uma terceira coluna, tá? Então aqui, como que vai fazer para esse sistema funcionar? O primeiro sensor tem que ativar o primeiro solenoide. Quem que é esse primeiro sensor e quem que é esse primeiro solenoide? Isso aqui tem nessa tabelinha, ó, a primeira linha da tabela. O sensor é o B- e o solenoide é o Y1. Olha que interessante, o sensor B-, quando ele for acionado, é ele que vai fazer com que o solenoide Y1 seja energizado, e isso vai fazer com que, aqui em vermelho, o passo A mais seja executado, ou seja, o pistão A avance. Para o pistão A avançar, o sensor B- tem que energizar o solenoide Y1, tá? E aí vocês lembram como que a gente construiu essa tabela? Vocês lembram, qualquer coisa, volta no comecinho do vídeo aí, como é que a gente construiu essa tabela. Beleza? Então, esse solenoide aqui, quem que é? Esse solenoide não, esse sensor, quem que é? Eu vou vir aqui e colocar B-. Esse é o sensor B-, beleza? Qual que é esse solenoide? Esse solenoide aqui é o Y1. Então, o que está dizendo aqui? Que quando o pistão B recuar e bater no sensor B-, ele vai energizar o solenoide Y1 e vai fazer com que o sistema avance, o pistão A avance. E aí eu vou executando linha por linha aqui, ó. Segunda linha, o sensor A+, vai energizar o solenoide Y3. Sensor A+, vai energizar o solenoide Y3. Ok? Vamos ver a terceira linha. Sensor B+, energiza o solenoide Y2. Sensor B+, energiza o solenoide Y2. E a última linha, o sensor A- energiza o solenoide Y4. Tá. Então aqui, percebam que eu usei os 4 sensores e os 4 solenoides. Beleza? Tá. Vamos testar? Deixa eu só... diminuir a velocidade da simulação. Tá aqui, tá desligado. Perceba que essa primeira trilha aqui, ela já tá fechada, ó. Esse B- está acionado, porque o pistão B está recuado, e ele já tá, de certa forma, fechando o contato aqui para o Y1. Por que que o pistão não está avançando? Porque a máquina está desligada. Mas a partir do momento que eu ligo a máquina, ele já energiza a primeira trilha e faz com que o pistão A avance. Então, opa, eu cliquei na emergência. Ligou a máquina e ele energiza a primeira. Energizou a primeira, ele vai fazer com que o pistão A avance.
Então, uma coisa interessante. Quando você faz isso na pneumática, ele vai fazer de forma sequencial. Energiza a primeira trilha, a segunda, a terceira e a quarta. E volta na primeira. Aqui dá para ver bem certinho a questão do ciclo. Ó, energiza a primeira, segunda, terceira e quarta. Quando você faz essa organização de sensores, ele está de forma cadenciada energizando o solenoide Y1, 3, 2 e 4, fazendo com que o sistema execute o que você queria inicialmente, que era avançar o A, avançar o B, recuar o A, recuar o B. Esse sistema que vocês já até fizeram diversos exercícios, ele pode ser usado para elevação de carga, para um monte de coisa. Beleza? Então aí, ó, avançou, tranquilo o sistema. Beleza? Agora eu vou modificar isso aqui e vou fazer o acionamento de forma indireta. O que que é acionamento de forma indireta? Eu expliquei na aula passada que é utilizando os relés, tá? Eu não vou fazer o sensor direto no solenoide, porque esse solenoide pode ser grande, tem a questão do isolamento elétrico, tem a questão da automatização, beleza? Para colocar outras coisas aqui, contador, temporizador e etc., eu vou precisar mudar algumas coisas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, tá vendo que aqui tem os quatro solenoides, Y1, 3, 2 e 4? E em cima os quatro sensores? O sensor está acionando direto o solenoide, tá? Eu não vou nem excluir, eu só vou excluir essa ligação do meio, ó, delete, 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 delete. Se vocês tiverem dificuldade, como vocês têm mais tempo aí, vocês excluam, façam tudo de novo, tá? Ah, Basicamente, a ideia aqui é que, em vez de fazer o sensor acionar direto o solenoide, eu vou fazer uma intermediação por contatoras. Eu vou pegar, voltar aqui nos componentes elétricos, pegar relés, pegar esse primeiro relé branquinho. Na aula passada também eu expliquei para vocês a diferença entre o relé normal e o temporizado e o relé contador, tá? Inclusive aqui a gente vai modificar algumas coisas. Então eu peguei, são quatro sensores, eu vou criar quatro relés. Nomenclatura de relés, a gente usa a letra K. E aqui na sequência também, ó, K1, K2, K3, K4. K4. Então, o sensor B- agora ele vai energizar o relé K1. E aí o que que eu vou precisar fazer para que ele continue executando o que estava acontecendo antes? Esse relé K1 é que um contato dele vai energizar o solenoide. Eu não vou explicar de novo aqui, que senão vai ficar muito longo o vídeo, mas existe vantagens, desvantagens e aplicações para isso. Usa mais componente eletrônico, mas tem algumas vantagens lá. Eu vou voltar, quem não viu, volta e vê a aula, pause isso aqui, volta e vê a aula anterior. Contatos, contato de acionamento geral, puxei aqui, ó, vou puxar um contato normalmente aberto, copiar e colar ele 4 vezes, embolou ali, ou copia lá de novo. Aqui, se eu tenho 4 contatoras, 4 relés, eu vou precisar de 4 contatos desse aqui, tá? O primeiro aciona o primeiro solenoide, o segundo aciona o segundo solenoide, e assim sucessivamente. Aí, agora na sequência aqui, K1, K2, K3 e K4, eu vou colocar os contatos aqui, K1, K2, K3 e K4.
Então aqui eu tenho o sistema. Ampliei aqui para ficar mais claro. Vamos testar. Ó, ligou a máquina, energiza a primeira linha, aciona o K1, K1 aciona o Y1, Pera aí que tem alguma coisa dando errado aqui. Acho que talvez de ficar emendando aqui, tá? Ah, aqui, ó. Ele fechou o contato e não tá energizando. Vou ter que... Eu comentei na aula passada que às vezes, de tanto você ficar copiando e colando, algumas partes do sistema não se energizam. Aí o que você tem que fazer? Excluir a ligação e fazer ela de novo. Às vezes você faz uma emenda dessa e ela não funciona. Vamos ver agora. Ó, fechou aqui o K2. Não está energizando o Y3. Agora foi. Tem hora que é melhor apagar e fazer de novo que ficar fazendo emenda aqui, que ele vai dando isso aí. Então, você acha que parece que está conectado ali, tem a bolinha da emenda, mas ele não está. Então aqui ele voltou a executar o mesmo que estava executando antes. Avança o A, avança o B, retorna o A, retorna o B. Só que agora de maneira indireta. O sensor B aciona o K1 e o K1 aciona o solenoide, tá? Aqui nem tem muito uma lógica diferente. Continua sendo o sensor, aquela tabelinha lá, o sensor B acionando o Y1, né? E o sensor A acionando Y3, o sensor B+, acionando Y2, o sensor A- acionando Y4. Como os casos eles estão na ordem, K1, K2, K3, K4, e aqui K1, K2, K3, K4, também não tem muita confusão quanto a isso aí, beleza? Então é isso, aqui a gente executou de maneira direta, de maneira indireta, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou deletar isso aqui, tá? E eu vou trocar, vai ser o finalzinho da aula agora, eu vou trocar esses dois solenoides por simples solenoide, né? O simples solenoide ele tem algumas vantagens, ele é um sistema mais barato, então se a gente conseguir fazer com simples solenoide, tem algumas vantagens. Então, vou trocar. Como assim simples solenoide? Solenoide só de um lado, no outro lado mola. Então, 2 cliques, solenoide do lado esquerdo, do outro lado eu tiro o solenoide e coloco o retorno por mola, ok. Aqui, 2 cliques, tiro o solenoide do lado direito e coloco o retorno por mola, ok. Agora, ó, tá Y1 e Y3, só que eu só tenho dois solenoides, então não vai ser Y1 e Y3, porque eu não tenho dois. Eu vou trocar isso aqui para Y2. Ah, professor, mas Y2 não era o da outra válvula? Não, é na sequência, depende de quantos solenoides tiver, né? Se a válvula for simples ou dupla, de quantos pistões a gente vai ter. Mas a gente vai colocando na sequência ali, como nesse caso só vai ter dois, vai ser Y1 e Y2. Tranquilo? Tá. O acionamento de simples solenoide, ele sempre vai ter que ter o selo ou a autorretenção elétrica, que é você manter energizado. Também não vou explicar agora, porque senão vai ficar muito